Boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 18 de julho de 2021, domingão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que você tenha, assim, um finalzinho de tarde, um finalzinho de domingo, na bênção do Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja a cada dia mais derramando poderosamente da sua bênção, das suas promessas, da sua palavra, e que você viva a par e passo, a flor da tua pele, todos os propósitos do Senhor na tua vida, na tua história de vida, na tua casa, na tua família, junto aos teus queridos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Bispo Antônio, paz do Senhor, a Suzy, Priscila e todos da família, em nome de Jesus. Paz do Senhor também, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, Deus abençoe também, João, Roseli, Ângela e todos, o Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Sueli Felintro, Deus abençoe você, a bênção, a presença, o poder de Deus. Elô, Wesley, Deus abençoe também. Minhas tias, Rosália, Alzira, Deus abençoe, não apenas elas, mas todos os meus tios, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover do Senhor, meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor esteja sobre cada um, a bênção do Senhor esteja sobre cada família, sobre cada querido, sobre aqueles que você ama, que você tem andado junto, tem buscado, né, servir ao Senhor e também ser um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Também a Márcia, o Fábio e o Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, Letícia, Gustavo, todos na presença do Senhor, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, sempre meditando todos os dias, só no domingo que eu falo às 10 horas da manhã e também às 4:30 da tarde, né? Mas estamos todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, todo dia do ano, do mês, estamos falando sobre a palavra do Senhor, porque é uma maneira que nós temos de meditar na palavra do Senhor, e a Bíblia fala para nós meditarmos nela de dia e de noite, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas que, pelo contrário, todos os nossos caminhos sejam bem-sucedidos. Então é esta verdade espiritual que nós desejamos viver todos os dias da nossa vida. E você pode encontrar vários estudos, estamos lendo todo o livro de Mateus, né, de maneira linear, de maneira sistemática, seletiva, todos os dias um pequeno pedaço do trecho da palavra de Deus. Estamos no livro de Mateus, já estamos praticamente no seu final, estamos no último sermão de Jesus Cristo, entre Mateus 21 e Mateus 25, estamos meditando mais agora sobre Mateus 25, que é a escatologia, é o apocalipse de Jesus, e nós estamos olhando esse assunto, escatologia, em vários temas, né? Dentro do mesmo tema chamado escatologia, vários temas. E a escatologia, ela está totalmente anexada, ancorada na volta do Senhor Jesus. E em função da volta do Senhor Jesus é que os últimos acontecimentos se manifestam. Então vamos dar continuidade, estamos falando agora sobre o juízo eterno ou o juízo final. Dentro desse tema, juízo, a gente já entendeu e já leu por muitos textos de que haverá o julgamento, né, de dois grupos, aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Esses julgamentos se darão em momentos distintos, em momentos diferentes. Eles não serão observados no mesmo momento, na mesma atmosfera. Por quê? Porque um grupo, aqueles que são do Senhor, serão aferidos mediante o galardão, né? A Bíblia chama isso também de recompensa, mediante a recompensa, não para mais ser aferido se vai para o céu ou vai para o inferno, isso aí já foi determinado. Enquanto o outro grupo, da mesma maneira, não é para mais determinar se vai para o céu ou vai para o inferno, mas mediante aquilo que cada um fez.
como também esse primeiro grupo é mediante aquilo que cada um fez ou realizou. E a Bíblia fala que nós não seremos apenas aferidos por aquilo que fizemos, mas a Bíblia fala que nós seremos aferidos por aquilo que falamos, né? A Bíblia chama isso de palavra frívola, que é palavra sem importância, é uma palavra irresponsável, negligente, mas que a gente fala. Mas que nós daremos conta dessas palavras diante do altar do Senhor. Então, e o que significa isso? Significa que a recompensa, o galardão, terá vários níveis, né, vamos chamar assim, desculpe o termo, de valorização, mas não é valor no sentido financeiro, material, mas é no sentido do reconhecimento daquele que fez e realizou mediante aquilo que o Senhor ordenou. Então, pegando esse grupo agora, destacando, né, esse grupo, deixando outro grupo para depois, mas pegando esse grupo, nós temos lido a palavra do Senhor. Eu quero voltar a ler com um texto que eu terminei hoje pela manhã, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 11. Nós estamos falando sobre juízo final, e falando sobre juízo final, estamos falando sobre galardão, sobre recompensa. Será que a Bíblia prescreve recompensa? Será que a Bíblia prescreve galardão? Não seria um regime como que é, socialista, igualitário? A Bíblia mostra que não. Então, como aferir? Como Deus estabelece o seu juízo de valor a respeito disso? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 11. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, se existe uma casa, é porque existe, entre aspas, uma edificação. E se essa edificação, ela existe, essa edificação é edificada sobre, né, alvenaria, sobre tijolo, pedra, cimento? Não, mas essa casa, ela é edificada em conformidade com a vontade do Senhor, conforme aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então, qual é o segredo? O segredo da recompensa do galardão é fazermos exatamente aquilo que o Senhor tem por realizar sobre nós e através de nós. E esse é o grande segredo. Porque diante disso, nós estaremos fazendo parte do corpo perfeito de Jesus Cristo, do corpo místico perfeito de Jesus Cristo, né? Como igreja, como povo de Deus e como propriedade exclusiva do Senhor. Versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o que Paulo está falando? Que é que ele prefere habitar com o Senhor e deixar o corpo, né? Por quê? Porque ele fala em outro texto: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê? Porque ele está pensando nas coisas lá do alto, né? Então, versículo 9 diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo está falando o quê? Que não apenas nós seremos apresentados, não apenas o Senhor Deus está ferindo todos os nossos procedimentos e palavras, como nós seremos depois, né, julgados, não mais para destruição. Esse foi o primeiro e grande tribunal, o primeiro e grande juízo. É o juízo de Mateus capítulo 25, quando a Bíblia fala que os cordeiros, né? Cordeiros? Não, carneiros. Os carneiros serão separados para o lado esquerdo e as ovelhas para o lado direito. Ou seja,
a aferição, o maior julgamento, o maior tribunal, não vem da parte do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Mas o maior julgamento, a aferição, né, o crivo, é exatamente a palavra de Deus. Se crer na palavra de Deus e aceitar, assimilar, absorver a palavra de Deus, amém. Se não crer, a própria palavra já o condenou. E quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Então isso significa que não é mais esse primeiro julgamento, mas é o julgamento, lógico, resultado do primeiro, que é o julgamento do galardão e também o julgamento da recompensa. E a palavra do Senhor fala, falando de outro texto, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Então Paulo está falando aqui que não tem nível de importância. Se um que planta e o outro que rega, na verdade são duas ferramentas ou dois instrumentos maleáveis, flexíveis, nas mãos do Senhor. Porque quem é importante em toda essa obra de agricultura, né, segundo a figura de linguagem de Paulo, é aquele que dá o crescimento. E quem dá o crescimento é o Senhor. Diz aqui no versículo 8, na segunda parte, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então a palavra do Senhor mostra que o galardão é dado segundo a obra. E eu falei hoje pela manhã o que significa isso. Por quê? Porque como ser dado segundo a obra? Então, se eu sair aqui, pegar o microfone, uma caixa de som, e ir para uma grande praça e chamar a todos ali, toda uma equipe de trabalho, sei lá, 1000 pessoas, e colocar naquela praça um monte de gente e pregar o evangelho, obviamente, eu estarei fazendo algo para o Senhor. Obviamente, eu estarei na direção do Senhor. Obviamente, aquela palavra pregada terá um grande resultado e um grande efeito. Com certeza. Agora, no crivo do Senhor, na lente dos óculos de Deus. Desculpa, é só uma figura de linguagem. Deus não usa óculos. Mas, na lente do óculos de Deus, será que eu estou fazendo correto ou não? Porque eu poderei fazer tudo isso, poderei, talvez, entre aspas, né, sofrer algum tipo de consequência porque fui na praça, não tinha autorização da polícia, o som não tinha autorização para tocar, o som foi dos decibéis acima do permitido, uma série de coisas. Então, para quem está olhando, aferindo de fora, fala, puxa vida, que obra de Deus maravilhosa. Por quê? Porque é a obra de Deus. Só que eu não perguntei se eu deveria estar lá. Só que eu não entendi ou não estava entendendo o verdadeiro propósito de Deus na minha vida. Então eu preciso trabalhar essa relação com Deus mais profunda, mais pessoal, mais regular, mais sensível à sua voz, para saber qual é a sua vontade, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então isso é muito sério. Por quê? Porque nós temos que cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Se for para pregar lá na praça, amém. Se for para eu ser enfermeiro e trabalhar como profissional de saúde num grande hospital, glória a Deus. Se for para eu ser um padeiro e fazer pãozinho pela manhã, o Senhor vai abençoar porque eu estou conforme o propósito de Deus na minha vida. Ou seja, é pessoal. Aquilo que eu falei pela manhã é o manequim. Cada um tem a sua própria indumentária, a sua própria vestimenta. Que o Espírito Santo, a Trindade,
costurou, tomou, né, como base o meu manequim. Essa roupa só vai caber em mim. Então, é tempo de sermos amadurecidos quanto a isso. Por quê? Porque uma boa parte de nós, ainda que com uma boa intenção, com uma grande intenção, né, e glória a Deus, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, mas uma parte de nós entende que fazer a vontade de Deus né? E aí a pessoa já tem o script pronto. Nem sempre. Ou na maioria das vezes, não. Ou na totalidade das vezes, não. Mas eu preciso saber para o qual eu fui chamado, para o qual propósito de Deus eu estou ainda em vida, o porquê eu estou ainda me manifestando, falando, qual a razão de eu ter chegado até aqui. Então são perguntas que eu preciso colocar diante do Senhor, exatamente para que eu não possa viver, talvez sem querer, um grande engano, até com boa intenção, mas um grande engano. Porque quando for aferido diante do Senhor, e o Senhor aferir tudo aquilo que eu fiz para o galardão, obviamente, vamos dizer, a primeira alternativa ou a primeira pergunta é: você está fazendo aquilo para o qual eu te chamei para fazer? Me entendeu? Então vamos continuar. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e... Bom, já li esse texto de manhã, não vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois esse dia com D maiúsculo, ou seja, o último dia, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, como diz a palavra do Senhor lá em Isaías, né? O dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por quê? Como que através do fogo? Chamuscado pelo fogo. Porque esse julgamento já não é o primeiro grande e principal julgamento. Se vai para o céu ou vai para o inferno. Esse segundo julgamento é para ser aferida, né? Para que haja, da parte do Senhor, a recompensa, o galardão. Tá? Mateus capítulo 20, e eu gosto muito desse texto, já falei para você que quando nós passamos por Mateus capítulo 20, eu gosto muito, porque é um texto que fala muito conosco em muitos sentidos, e também de maneira escatológica, com certeza. Por quê? Porque a maioria das parábolas do Senhor Jesus, e eu poderia dizer, a maioria das parábolas da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, falam a respeito de escatologia, de final dos tempos, de últimos acontecimentos. Mas vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 1, e esse texto não é diferente. É a parábola dos trabalhadores da vinha. Como a gente já falou, e você tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, o texto inteiro, nós comentamos, falamos, destrinchamos ele. Agora vamos falar somente como tema de escatologia, tá? Mas você pode entrar, se inscrever no YouTube, dar o teu joinha, dar o teu coraçãozinho, Instagram, Facebook, fique à vontade, divulgue a palavra de Deus, será uma grande bênção. Mas vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
Saindo pela terceira hora, viu-os na praça outro que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Bom, então você tem aqui, os trabalhadores naquele tempo ficavam na praça esperando alguém para contratar, principalmente em época de colheita, né? Isso era normal. Então tinha muitos grupos de trabalhadores ali. Alguns deles já carregavam as suas ferramentas, né? Como sendo as suas ferramentas pessoais, esperando alguém chamar. Esse dono dessa vinha foi chamar. Chamou aqueles que trabalhariam às 12 horas, chamou depois aqueles que trabalhariam 9 horas e chamou outros ainda que trabalhariam 6 horas do período todo de trabalho de um dia de trabalho de 12 horas, tá? Então vamos lá, versículo 6. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. E chegaram os primeiros, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Claro que esse texto é um texto escatológico, como todas as parábolas de Jesus, né? Principalmente as parábolas de Jesus, e claro que ele tem vários temas dentro desse mesmo tema. Mas eu vou falar apenas sobre galardão e vou falar apenas sobre recompensa. Por quê? Dentro dessa história, você percebe que tanto os trabalhadores da hora 10ª, como os trabalhadores do período integral, das 12 horas de trabalho do dia, receberam exatamente o mesmo valor, que era um denário, né? Ou seja, aquele que é dono do reino, aquele que é proprietário do reino, aquele que é o mandatário do reino, ele está disposto a investir qualquer preço dentro da sua programação, dentro do seu propósito. Não importa se a quantidade de trabalho de um é maior ou menor do que o outro, desde que haja uma constatação. Qual é? É que o dono da vinha contratou aquele funcionário para aquela obra específica. E é exatamente o que aconteceu. Então ele paga, ou seja, ele dá o seu galardão em conformidade com aquilo que ele falou, não aquilo que eu estou pensando, não aquilo que eu acho melhor, não aquilo que eu acho mais vistoso, não aquilo que eu acho mais eloquente, não aquilo que eu acho mais, plasticamente falando, mais bonito, não. Eu vou fazer aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. E se eu fizer o propósito de Deus na minha vida, seja lá o que for, seja o que for, não importa se eu sou padeiro, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, ou no meu caso, né? Se eu sou um ministro do Senhor, se eu sou um sacerdote de Deus, não importa. Isso aí é uma questão de só menos, porque a Deus importa todas as coisas. E é Ele quem dá o propósito. Então, tanto faz eu ser aos olhos daquele que convoca e comissiona,
Tanto faz eu ser um médico, um engenheiro, um enfermeiro, um empresário, um comerciante, um comerciário, um padeiro, sei lá, um agricultor, um criador de gado, um criador de galinhas, um plantador de árvores, não importa. Desde que eu esteja ipsis literis, de acordo com os propósitos que o Senhor determinou sobre a minha vida. Porque quando isso acontece, tudo é mais fácil, tudo é prazeroso e eu receberei o meu galardão. Porque a Bíblia me recomenda a desejar esse galardão. Engraçado, né? Se no mundo físico, no mundo material, o desejo material é discutível aos olhos da palavra de Deus, o desejo de galardão nas regiões celestiais é não apenas considerado, mas o Senhor propõe, sugere que eu deseje. Por quê? Porque é a recompensa e o galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos dar continuidade? Então, para que fique bem claro, para que você guarde isso no teu coração. Não será o número ou volume de trabalho que determinará a recompensa, mas a fidelidade com que foi realizado o propósito de Deus. Então não é o número do trabalho, não é o quanto foi trabalhado, não é a quantidade de anos que foi desempenhado aquela tarefa, não é isso. Mas é a minha fidelidade em relação ao propósito. Qual foi o propósito de Deus na minha vida? Então eu vou cumprir. Exatamente a resposta de Neemias, quando você lê lá o livro de Neemias, né? E que você percebe que muitos querem dar palpite no trabalho de Neemias, querem falar para Neemias, Neemias, vem aqui um pouquinho que a gente precisa conversar a respeito. Ele falou assim, não é esse o propósito de Deus. Ô Neemias, vem aqui no templo, entra aqui no templo que a gente quer conversar com você. Né, que você vai entrar no ambiente do templo aqui, que é um ambiente mais exclusivo, é uma sala VIP, né, é uma sala somente onde os sacerdotes entram. E Neemias responde em alto e bom som, não fui chamado para isso, não é o propósito de Deus sobre a minha vida. Eu não farei isso que eu estarei desagradando a Deus, porque se não fosse assim, o Senhor teria me falado. Mas como o Senhor não falou, eu vou permanecer no meu propósito. Entendeu? Exatamente o que Mordecai responde para Esther em outro momento. Ele até, né, contemporâneo, né? Neemias é contemporâneo a Esther, mas exatamente a mesma coisa. Quando a rainha Esther fica preocupada e que manda perguntar para Mordecai as coisas que estão acontecendo, e Mordecai diz, e ela fala, mas eu não consigo entrar na presença do rei. Aí Mordecai falou, ô Esther, em outras palavras, né? Ô Esther, você fez o curso comigo, o curso intensivo de rainha, você aprendeu a sentar-se, você aprendeu a comer e se alimentar de talheres, eu te ensinei bons modos, eu te ensinei tudo que eu sei, você concorreu a uma eleição, você foi eleita rainha, e agora você está o quê? Você está achando que não foi você? Não foi para isso que você foi levantada? Não, é o contrário. Você foi levantada exatamente para isso. Então o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus na tua vida precisa ser algo perseguido, aferido por você, avaliado por você, para saber que se realmente você está vivendo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Seja lá o que for. A questão toda aqui não é o cargo, não é a função, mas se é da vontade de Deus ou se não é da vontade do Senhor para você. É essa a questão.
Mateus, capítulo 25, versículo 14, é a parábola dos talentos. E essa parábola, dentro da lógica de escatologia, ela é paradoxal. E você vai saber por quê. Então vamos lá ler. Mateus 25, mas como a mim cabe te ensinar, te edificar, ser um instrumento de edificação, então nós temos que passar por isso e temos que pensar a respeito. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. A cada um segundo a sua própria capacidade. Veja que a linha de raciocínio é a mesma. Presta atenção, vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí você vai falar: pera um pouquinho, você está 2 dias falando que esse segundo tribunal não é para aferir se vai para o céu ou para o inferno, né? Porque o primeiro tribunal, que é o grande, né? O grande tribunal era para saber se ia para o céu ou para o inferno. Agora você vem com essa parábola. Essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Por quê? Exatamente o que o Senhor Jesus está pontuando. O que Jesus está pontuando aqui, não obstante ser uma parábola completamente escatológica, completamente apocalíptica, né? E nós podemos ler ela de várias maneiras, mas ela por si só ela já fala muito. Sobre o quê? Sobre a responsabilidade daquele a quem o Senhor arregimentou para o seu reino. Seja qual for a sua atividade. Eu falava hoje de manhã, né? Eu conheço muitos empresários que eu tenho certeza que foram chamados para serem pastores. Mas eu conheço muitos pastores que eu tenho certeza que eles foram chamados para serem empresários. Mas confundem as coisas, confundem as estações, né? Então, eu estou falando isso para você porque o grande segredo, e vou repetir, não é fazer e realizar. O grande segredo é saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Por quê? Porque, em segundo lugar, eu vou dar conta daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu terei que dar conta.
Haverá uma conciliação de contas. Haverá uma contabilidade celestial. Haverá uma aferição do que me foi dado e o que eu entreguei e devolvi para o Senhor, com certeza. E aí no finalzinho, diz assim no versículo 29, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que Jesus está pontuando é exatamente alguém que conhece o seu Senhor, alguém que sabe que o seu Senhor é exigente, aquele que sabe que o seu Senhor, ele planta aonde não deveria plantar e dá certo. Ele age com toda a inteireza, toda a seriedade, toda a responsabilidade. É um Senhor exigente. É um Senhor que transmite qualidade, responsabilidade, seriedade, profundidade. E eu não posso estar atrelado a esse Senhor e ser diferente. Então, há um adendo aqui, porque aqui ele está falando sobre a desobediência de alguém que sabia quem era o Senhor, que sabia qual era a sua responsabilidade, que entendia todo o ambiente, tinha todo o controle de todas as coisas, mas optou por não obedecer. Ou seja, é aquilo que nós falamos, como a gente já pontuou várias vezes, eu não vou trazer esse tema de novo, mas eu só vou, falar, sublinhar que é o quê? É o pecado contra o Espírito Santo. Mas não é o pecado contra o Espírito Santo porque a pessoa tal, não. Mas é porque ela, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua consciência, dentro do seu entendimento, dentro da sua sabedoria, da sua inteligência, pura e simplesmente tomou uma atitude. Não quero fazer. Não quero obedecer. Não quero, fazer aquilo para o qual o Senhor estabeleceu o seu propósito na minha vida. Ponto. Eu sei o que é. Uma coisa é eu não saber o que é e desejar servir ao Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu saber o que o Senhor quer comigo, mas eu, de maneira deliberada, eu não quero fazer. Ou seja, é uma desobediência deliberada. E isso precisa ser o quê? Observado pela nossa vida, porque muitas vezes, sem querer, talvez não nós, mas aqueles que estão ao nosso redor estão rebeldes, tipo, quando a gente é pré-adolescente ou adolescente, e a gente está rebelde em relação às coisas de Deus. Todos nós fomos e somos em algum momento da vida, Todos os servos de Deus também foram. Se você ler a vida de cada um deles, em algum momento eles foram rebeldes, eles bateram cabeça, em algum momento eles perderam as estribeiras, em algum momento eles até se desanimaram na fé, em algum momento eles até desistiram, muitos deles desistiram, Haja visto o que aconteceu com Pedro, com Davi, com Jonas, com Elias e com tantos outros, o próprio Moisés e todos os outros. Isso faz parte da vida. Isso aqui é um nível acima. É aquele que tem toda a consciência, tem todo o conhecimento, mas se propôs a não fazer. Óbvio, esse aí não estará habilitado a andar com esse grupo. Por quê? Porque ele não quis. É diferente das outras pessoas. É diferente de tudo aquilo que a gente falou até aqui. Certo? Já estou terminando. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes.
em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Que bênção! Nós seremos servidos pelo Senhor nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. E diz aqui, quer venha ele na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele vier achar fazendo assim, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir e passar e espancar os criados e as criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu, é tremenda a palavra de Deus. Deus é tão delicado para nos ensinar e para nos exortar. Veja só o que ele diz. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então é exatamente essa coerência. A questão, né, da entrega e da divisão e da distribuição dos galardões no céu não será um ambiente socialista, né, igualitário. Todo mundo vai receber igual. Não. Haverão aferições do Senhor para que cada um receba de conformidade com as suas obras, com aquilo que fez, que realizou, de acordo com as suas palavras, de acordo principalmente e prioritariamente com a sua fidelidade em relação aos propósitos do Senhor. Glória a Deus! Estamos falando sobre escatologia e já passamos agora mais um momento, que é falar sobre juízo final. Depois no final eu vou reunir tudo isso, a gente vai pegar e agora com sabedores de todos os conceitos e a gente vai colocar agora uma planta do alto, né, um mapa do alto de todos os acontecimentos escatológicos, né? E depois a gente, com certeza, cada tema tem a sua importância, mas esses temas precisam ser aprendidos, desenvolvidos, observados, cada um por si, né? De maneira distinta, para que a gente entenda cada passagem, cada palavra do Senhor, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo diante do Senhor. Bruno Takahashi, Deus abençoe, Bruno, paz do Senhor. A Kátia, oi Kátia, tudo bem? Deus abençoe você, viu? A Rafa também, sempre orando pela Rafa. Também a Amanda, oi Amanda, Deus abençoe você, Fábio, Julinha, Luquinha, Deus abençoe a todos, a presença, o poder, o mover de cada um, o mover sobre cada um de vocês, o mover do Senhor, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse domingo, por esse momento maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e de maneira tão delicada, tão carinhosa. O Senhor nos exorta, nos chama a atenção, o Senhor se manifesta para que nós possamos aferir, né, fazermos juízo de valor dos nossos próprios procedimentos. E nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Te louvamos e te engrandecemos por esse privilégio, essa comunhão
como uma igreja sem paredes, mas cheia de comunhão, ainda que distantes geograficamente, mas no coração estamos permanentemente em comunhão, com um só propósito, em servir ao Senhor e aprender mais o Senhor. Por isso, derrama-te sobre cada um de nós, derrama-te sobre os nossos queridos, nossos familiares, sobre os nossos avós, nossos idosos, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a vida de cada um de nós, os nossos queridos, como Márcio, que está se recuperando da Covid, que o Senhor esteja derramando sobre a vida dele cada dia mais vida, vigor, sobre todos aqueles que estão, ó Deus, sendo visitados, diagnósticos, situações de enfermidade, pâncreas, rins, fígado, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, tireoide, olhos, ouvidos, coração, artérias, recebam a vida, recebam o poder de Deus, recebam o mover de cura, de saúde. Derrama-te, Senhor, Deus de poder, com a tua glória, com a tua presença, com derramar, ó Deus, as tuas águas curadoras, visitando, alterando dores nas costas, ciático, problemas de tendões, inflamações pelo corpo. Em nome de Jesus, recebam a vida, recebam a glória, a presença do Senhor, taxas, circulação sanguínea, receba a vida, receba a saúde, a cura, o impregnar da glória do Senhor sobre o teu corpo, sobre o teu físico, sobre a tua mente, o teu psicológico, o teu emocional. Vem, Senhor, com a tua cura, move-te dos céus. E nós também te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia, o nosso povo, quebra toda maldição, sara a nossa terra, perdoa-nos no nosso pecado como país, como povo, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que nós tenhamos uma semana maravilhosa, um período já dessa segunda quinzena de julho, mais uma semana, ó Deus, de bênção, de mover, ó Deus, de realização, de vitórias, de conquistas. Senhor, em nome de Jesus, negócios que estão por se fecharem, ó Deus, palavras ou contratos, ou, ó Deus, documentos que são necessários para os teus servos fazerem negócios, darem continuidade, ó Deus, a todo um caminho de vitória e de realização. Senhor, derrama-te sobre cada um, e nós possamos viver exatamente, ó Deus, a tua prosperidade, o teu sucesso, as tuas vitórias e principalmente o teu propósito sobre cada um de nós e através de cada um de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você. Até amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, estamos de volta, e eu estou falando nesses dias sobre escatologia. É tão bom, né? Estudar a palavra do Senhor, é tão bom poder dividir com os outros, né, o conhecimento da palavra do Senhor, e principalmente sobre esse tema, né? Então, continue conosco, entre lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu sempre ponho as duas versões, a versão estendida, que é essa nossa aqui, dá uns 50 minutos, 50 e poucos minutos, e uma versão mais reduzida que dá geralmente 25, 26 minutos, mais ou menos, que é uma versão menor, que não tem nem os cumprimentos do começo e nem a oração do final, tá bom? Deus abençoe, fale do amor de Deus, viva o amor de Deus. Esse é o propósito de Deus, claro, sobre cada um, dentro de cada propósito pessoal de cada um, mas o propósito maior é manifestar a glória, o poder e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Um beijo para você, até amanhã, Bispo Antônio, Deus abençoe, um beijo para o Senhor, também Amanda, todos, fiquem na paz. Finalzinho de domingo maravilhoso, hein? Deus abençoe.